Bem, meus irmãos, nós vamos continuar então a exposição sobre a nossa batalha espiritual, baseados aqui no texto de Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Seguindo a própria estrutura da passagem em que Paulo enumera os inimigos, mencionando em primeiro lugar o diabo, Satanás, depois os principados, potestades, nós vamos seguir essa sequência mesmo de abordagem, identificando esses personagens aqui ao longo da Bíblia inteira, né? De Gênesis até Apocalipse. E nós estamos então falando inicialmente do chefe de todos os espíritos malignos, que se chama Satanás. A sua primeira aparição foi em Gênesis capítulo 3, onde ele se apresenta como uma serpente para enganar o ser humano. Em todo o Antigo Testamento nós veremos uma atuação bastante discreta de Satanás. Esse é um ponto importante a ser compreendido, tem duas implicações. A primeira é que a revelação bíblica é progressiva. Ela vai acrescentando detalhes, né, sobre os fatos, os assuntos, cada vez mais. Nós não temos tudo claro de uma única vez lá no começo. E o segundo aspecto também importante em relação a isso é que há uma mudança de postura do inimigo, de Satanás, do Antigo para o Novo Testamento. E essa mudança se verá nessas exposições. Por quê? Porque nós vemos no Antigo Testamento uma postura discreta, uma postura argumentativa de Satanás. E ao contrário disso, nós vemos no Novo Testamento uma postura furiosa, colérica. Então, algo mudou nesta progressividade da revelação, é justamente a cruz, né? O esmagar da cabeça da serpente, é isso que produziu a mudança. Isso será visto no tempo apropriado. Hoje eu quero meditar nesse momento com os irmãos no livro de Jó, capítulo 1, onde nós temos a descrição de algumas coisas relacionadas ao inimigo. O seu título, o seu poder e sua função. Basicamente essas coisas estão descritas aqui nesta passagem, que é uma das mais também conhecidas de todo o Antigo Testamento. Capítulo 1, verso 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, primeiro aqui, né, uma descrição dos bens, da riqueza, da família, né, e do cuidado que Jó possuía em relação à sua casa, né, em relação a temer ao Senhor. Agora a cena muda para um outro lugar, o que está por trás da realidade visível, né, física. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás:
Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui, por enquanto, nós temos esse relato tão impressionante que nos revela coisas muito importantes e necessárias a respeito da personalidade, a respeito desse ser maligno perverso que aqui recebe o título explicitamente Satanás. Ele já não é mais a serpente, ele está aqui com o título que ele adquiriu ao longo da sua trajetória, o adversário, aquele que se opõe. Em Gênesis 3, Deus falou em uma inimizade entre a mulher e Satanás, os descendentes de cada lado. Então, aqui está o inimigo, o adversário dessa inimizade que o próprio Senhor estabeleceu. Mas observe inicialmente algo aqui surpreendente. Veja que ele é alguém arrolado entre os filhos de Deus. O versículo 6 diz isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Num dia da ideia é o seguinte, num dos vários dias em que eles fazem isso, em que os anjos, porque aqui a referência certamente é aos anjos, aos seres celestes, nas suas várias categorias, nas suas várias hierarquias, num dia em que eles se apresentaram perante o Senhor, então a ideia é que eles vieram dar relatório ao Senhor. Os seres celestes cumprem funções de Deus no mundo. Por exemplo, Hebreus capítulo 1 fala que os anjos são espíritos ministradores enviados ao mundo para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. A função, portanto, dos anjos é ajudar a igreja, ajudar os cristãos na sua caminhada, para que eles cheguem até o fim, até o final. Assim, eles têm várias outras funções, inclusive, biblicamente pode-se dizer, em relação à natureza, em relação ao mundo natural. Eles também cumprem funções designadas por Deus, as quais são misteriosas para nós. Nós não temos como entender essas coisas. Isso não é uma linguagem científica, isso é uma linguagem espiritual que a Bíblia utiliza. Fala às vezes do anjo do fogo, do anjo das águas, do anjo do abismo. São expressões utilizadas na Escritura que denotam funções exercidas por esses seres espirituais. O fato é que eles se apresentaram perante o Senhor para dar um relatório das atividades feitas, das suas várias hierarquias celestes. A Bíblia fala de querubins, serafins, fala de arcanjo, que seria o general, o principal dos anjos de Deus. E entre esses filhos de Deus, no dia em que os anjos se apresentaram para dar o relatório, estava também Satanás. Então, ele pelo menos até esse momento em que o texto foi registrado, e que Jó viveu, que Jó existiu, ele é alguém arrolado ainda como um dos filhos de Deus, está lá no céu e pode conversar com Deus, falar com ele. Na verdade, a iniciativa não é dele, mas é de Deus. Satanás se apresenta, mas não fala nada, ele está quietinho. Então, Deus pede para ele se pronunciar. Então, parece ser essa a ordem correta. As criaturas de Deus, os anjos de Deus, eles têm respeito para com Deus. Os serafins, lá em Isaías capítulo 6, com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas cobrem os olhos e com 2 voam. Então, é uma posição de extremo respeito para com Deus. De não afrontar, parece que eles não se dirigem a Deus diretamente. Mas como Deus falou, sua vez, Satanás, dá o seu relatório. Pode falar. Onde você estava, o que estava fazendo. Então, Deus cobra dele um relatório sobre suas atividades. E então, ele dá um relatório extremamente genérico. O que ele diz a Deus? Eu estava dando umas voltas por aí. Eu estava passeando, percorrendo a terra. Bom, isso parece ser a função dele. Ele parece ter justamente essa incumbência celeste de realizar alguma coisa em relação à terra, percorrê-la, para trazer relatórios a Deus.
Porém, o Deus que é soberano também percebe que tem algo mais em jogo. Percebe que esse ser está olhando demais para uma pessoa em especial. E aí Deus pergunta para ele: viste o meu servo Jó? Por que é que Deus faz essa pergunta? Não tem um monte de outros servos na terra? Por que ele pergunta: viste o meu servo Jó? Porque é óbvio que Deus sabe, Deus percebe que ele de fato está olhando demais para esse servo Jó. Por quê? Porque esse servo Jó é objeto das suas investigações. Ele está investigando a vida deste homem. E ele está então tentando entender por que esse homem parece tão justo, parece tão correto, e ele logo chega a uma conclusão. E a sua conclusão ele vai despejar diante de Deus. Porque Deus é quem pergunta, Deus é quem chama a atenção. Você viste meu servo Jó como lá? Ninguém como ele, fiel, temente, se desvia do mal. De quem mais Deus teria dito algo tão especial de um ser humano, o testemunho divino de um homem? É isso que principalmente deve ter causado toda a revolta em Satanás. Porque o seu grande interesse desde o início é o quê? É levar o ser humano a culpar a Deus. O ser humano a blasfemar, a de alguma maneira ofender a Deus. É isso o que está na essência da sua atividade, da sua função. E aí ele vê um homem que não faz isso. Então ele tem que dizer, tem que haver um motivo aí. E aí ele diz, a razão, Deus, pela qual ele tem toda essa postura temente, íntegra, reta, é porque ele é muito beneficiado por causa disso. Ou melhor, a causa dessa postura é um beneficiamento prévio. É isso que ele coloca diante de Deus. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Em outras palavras, e ele faz isso à toa, né? Ele é esperto. Ele faz isso porque assim ele garante a tua bênção. E o Senhor o tem abençoado demais. Veja que agora Satanás começa a acusar a Deus. Ainda que indiretamente, mas ele começa a acusar de desproporcionalidade. Ele diz, porque o Senhor, na verdade, tem dado a ele demais, não é? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe? Quer dizer, ele está protegido, ninguém pode tocar nele. A ele, a sua casa, é tudo quanto tem. Olha a ordem, hein? A ele, a sua casa, a tudo quanto tem, né? Saúde, família, bens materiais. Essa é a ordem, essa sequência, que ele vai atacar na ordem inversa depois, quando ele vai ser autorizado por Deus para fazer isso. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí Satanás então lança o desafio. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não, blasfema contra ti na tua face. Então, é como se ele dissesse, o Senhor se esqueceu? Que por causa de um fruto de uma árvore lá atrás, o homem já fez tudo. Se esqueceu que eles são caídos. Se esqueceu que eles não são justos. Que eles são facilmente convencidos a fazer as coisas erradas. E esse daí está tendo uma postura aparentemente correta, exclusivamente por questão de benefício pessoal. Mas basta o Senhor tirar um pouquinho dessas coisas e verá o que ele é de fato. Ele vai blasfemar, que é justamente aqui o grande objetivo desse acusador, né? Olha a sua função, ele está acusando. É o que ele sempre soube fazer de melhor. Ele acusa o homem e ele acusa Deus também. De favorecimento injusto, desproporcional para uma pessoa. Acusa Deus de ter interesses escusos com isso tudo. E acusa, claro, acima de tudo, Jó de ser um falso crente. Eu estou usando aqui a palavra crente conforme os padrões do Antigo Testamento. Jó é um crente conforme os padrões do Antigo Testamento. Não quer dizer alguém que nunca pecou, mas quer dizer alguém que se desvia do mal.
Alguém que, como ele próprio descreve, né, fazia holocaustos, oferecia sacrifícios pelos pecados. Nisso já mostra, né, que Jó não se considera um ser sem pecado. Mas ele confia na própria provisão de Deus para o perdão dos pecados, que são os sacrifícios, que são os holocaustos. E ele pratica isso por ele e por sua família inteira. E é por isso que Deus o considera tão especial, e é por isso que Satanás, no seu relatório celeste das suas atividades terrenas, então levanta essa, em princípio, hipótese e depois certeza de que ele não é um verdadeiro crente, que ele vai, em algum momento, falhar se ele tiver a oportunidade de fazer aquilo que Deus não está deixando ele fazer, que é testá-lo. Parece ser essa, portanto, a grande função de Satanás. Uma vez que ele acusa lá nos céus, né, lá na presença de Deus, as pessoas, também cabe a ele tentá-las. A Escritura diz que Deus a ninguém tenta, e ele também não pode ser tentado pelo mal. O ser humano é tentado por uma mescla, uma junção de fatores. Sua própria natureza pecaminosa, que é a fonte interna de tentação, e os dardos inflamados do maligno, né? As setas de fogo que ele lança contra o povo de Deus, né? Que ele lançou contra o próprio Jesus, quando se aproxima e fala, se és mesmo filho de Deus, por que não faz isso, não faz aquilo? Então, sua função, testar a fidelidade das pessoas. Ele gosta de fazer isso. E faz isso muito bem. E na maioria dos casos vence. Perdeu com Jesus. E também perdeu com Jó, mas por outra situação. Que nós, se tivermos tempo, poderemos analisar aqui. Então, em segundo lugar, veja que o adversário se revela, ele faz tudo o que lhe é peculiar, acusa Jó, acusa o próprio Deus. Então Deus o autoriza a tocar nas coisas de Jó. Porém, restringe que toque em Jó. Há uma autorização. Então, com o decreto em mãos, com a autorização celeste divina em mãos, ele vai agir. E dessa maneira ele pode destruir, matar, causar doenças. Ele vai realizar estas coisas. Leamos o texto bíblico, no versículo 13, o 12 disse, saiu da presença do Senhor, então, abandonou a corte celeste e foi agir, foi executar. O que ele faz? Indiretamente, verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus. Sabeus era um povo muito violento da antiguidade. E os levaram, e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro, e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quer dizer, uma notícia ruim atrás da outra, emendada na outra. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus, outro povo, né? Esses aqui são aqueles que formaram Babilônia depois. Babilônia era da Caldeia. Os caldeus, portanto, uma reminiscência da antiga Babilônia. Pessoas com armas, pessoas muito poderosas. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando viu o outro e disse, e é a pior das notícias, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então veja, a atuação de Satanás com autorização celeste, primeiramente atinge os bens.
usando instrumentos humanos e não humanos para realizar isso. E depois atinge a família, os filhos, e assim todos são mortos. Olha os 4 instrumentos que Satanás utilizou aqui. Os sabeus, que era um povo ladrão, né, um povo acostumado a roubar. O fogo do céu, provavelmente aqui são raios, talvez uma tempestade de raios ou algo nesse sentido. Os caldeus, que era um povo de guerra, e um tornado, talvez, uma ventania, deu nos 4 cantos, da ideia de desceu, né, talvez um tornado, algo dessa natureza, sobre a casa onde estavam todos os filhos, reunidos na casa do irmão primogênito, e matou a todos. Então, a gente percebe uma manipulação de instrumentos humanos e não humanos, para realizar seus intentos. Que, no entanto, só pode ser feito a partir de uma autorização de Deus. Que por razões misteriosas, Deus concede ou não, para que ele desempenhe. A ideia é justamente essa, de que, embora ele tenha uma certa liberdade até esse período, até esse momento aqui descrito nesse texto, de percorrer, de andar pela terra, de imprimir certos testes, mas para realizar coisas mais pesadas, coisas mais duras, ele precisa da autorização de Deus. Lembramos de uma outra situação, que foi aquela envolvendo Pedro. Antes da traição, Jesus o alertou. Disse que, olha, a situação vai ser assim, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro está incrédulo quanto a isso, porque ele se sente muito forte, muito fiel, ele até acha que os outros não são tão fiéis quanto ele. Não tem jeito, a explicação de Jesus é: Satanás reclamou a tua alma. Satanás solicitou de Deus para colocar sobre você um teste maior, um teste que você não experimentou até agora. E o que vai acontecer é que Deus autorizou. Você vai passar por esse teste, vai ter que enfrentar esse teste. Mas Jesus disse que rogaria ao Pai, né, para que a fé que Pedro até então exibia não desfalecesse. Ao mesmo tempo que permite a ação do maligno, mas também a esse socorro, né, do Senhor em relação ao seu discípulo. Então aqui está essa ação maligna sob a autorização divina. Continuamos a leitura agora no capítulo 2, porque temos a segunda parte dessa história. Como sabemos, a resposta de Jó foi: nu, eu vim, nu, voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele recebe aí depois também uma pressão, né, da sua esposa para negar, mas em todo esse período ele se manteve firme, apesar de toda essa tentação. Que também envolveu a que está aqui no capítulo 2, que ele diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, olha, outro dia de relatório, marcado nos céus, os seres celestes se apresentam outra vez perante o Senhor. Se apresentar é prestar relatório, né, ao Rei dos Reis, ao chefe dos céus, e lá está entre eles também Satanás. Novamente, Satanás não se dirige a Deus, ele não tem essa autorização. Mas Deus vai cobrar o relatório dele. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então parece ser essa a pergunta padrão, feita para todos os demais anjos. Como é que está o seu trabalho? Está desempenhando corretamente sua função? Onde é que você estava? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A resposta idêntica à primeira que ele já havia oferecido, né, ao Senhor. Mas o leitor sabe que nesse angu aqui tem muitos caroços, tem coisa mais profunda nessa história. Aí vem a segunda pergunta de Deus, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus
e que se desvia do mal, então Deus faz exatamente o mesmo relatório da primeira vez. Ele diz, não é assim? Ele não é dessa maneira? Agora vem a novidade. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. O relatório, Deus então diz, você falhou. Percebe que você falhou? Reconhece que você falhou na sua acusação, que ela estava errada, infundada. Satanás não é de desistir facilmente. Esse é um dos outros aspectos que nós vemos na Escritura. Ele é aquele ser que não desiste nunca. Mesmo com sua cabeça esmagada, ele continua com seus estertores mortais, agindo e tentando com sua cólera, com toda a sua fúria. Não desiste. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele disse, o Senhor só me deixou tocar nos bens e na família, mas nele não. E aí cita um ditado para Deus, pele por pele. Assim que o homem, é isso que o ser humano é no fim das contas. No fim da história, ele é só isso, egoísmo puro. No fim das contas, ele só se preocupa consigo mesmo. Então, deixe eu fazer o que eu quero e o Senhor verá o que ele fará. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui nós temos, então, um desafio que vai além do anterior, porque não se trata meramente de mostrar que ele é um homem que falha, mas mostrar o que há de pior no ser humano, que é justamente o egoísmo. O amor de si mesmo, né? A causa verdadeira de todos os problemas. Aí está a maior idolatria. A maior idolatria que pode haver não é adorar algo, mas a si mesmo. Se reconhecer como a única realidade, a única existência, a única coisa que importa. E é nesse ponto que o diabo está tocando, dizendo, é assim que funciona. Qual é a reação de Deus? Verso 6. Nova autorização celeste. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder. Mas poupa-lhe a vida. Então, autoriza e refreia. Parece que sempre é assim que Deus age com ele. Autoriza, mas refreia ao mesmo tempo. Permite algo, mas não permite tudo. Porque senão, é óbvio, né, que não haveria limites. Pode tocar na pele, já que é pele por pele que você está argumentando, pode fazer isso, mas não pode matá-lo. Veja, aquele que é descrito em Hebreus 2,14 como aquele que tem o poder da morte, não pode matar alguém sem a autorização divina. Porque esse poder da morte, conforme Hebreus, não é o de matar, mas é o de acusar. O de exigir a morte. Que é o que, na verdade, ele está fazendo aqui com Jó e faz com todo mundo durante a história. É pecador, por isso tem que morrer. A lei exige que o pecador seja morto. Então, esse é o seu poder de morte que ele perdeu na cruz do Calvário e que ele está exercendo aqui na pessoa de Jó. Resultado, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Portanto, Jó se encontra no seu momento de maior sofrimento, não agora apenas por causa do que ele perdeu, dos seus bens, não por causa da destruição da sua casa, da sua família, os filhos mortos, a esposa enlouquecida, né, que é assim que ela age nesse momento, e ele também enfermo até a última raiz do cabelo, né, dos pés à cabeça, cheio de tumores. Só não morre, não pode morrer porque Deus não deixa.
Então, esta é a situação dele e é isso o que Satanás faz. Então, quais são as grandes verdades que nós aprendemos até aqui, né, de Satanás? Primeiro, nós temos um inimigo ainda em formação. Você não tem aqui ainda aquele ser final, enfurecido do Novo Testamento. É um inimigo ainda em formação. Ele já é um adversário, Satanás, mas por enquanto ele é um adversário, entre aspas, legal. Que age segundo a lei. Que respeita as regras. Ele sabe que existe uma corte celeste, ele sabe que existem leis, e ele está agindo dentro destas leis. Ele joga conforme as regras. Ele ainda não está quebrando essas regras. Ele tem brechas, digamos assim, legais, para poder impor sua posição, para poder argumentar e, de alguma maneira, condenar, culpar o ser humano. Porque ele ainda tem acesso aos céus. Ele ainda pode argumentar com Deus e acusar sob termos legais. Ele não fez nada ilegal aqui. É perverso, é maligno, mas está jogando conforme as regras. Mas o que nós percebemos por trás dessa atitude legal é de um ser revoltado contra Deus. E de alguma maneira essa revolta contra Deus tem a ver com o homem, com o ser humano, que é sempre o alvo das suas pesquisas, que é sempre o alvo, né, está sempre na mira. Ele não pode mirar a Deus. Então ele mira, dirige seus canhões, né, contra o ser humano, porque é a maneira indireta de ele atingir a Deus. Não pode atingir Deus diretamente e atinge Deus indiretamente através do ser humano. O que é mais aqui assustador, né, o que é mais difícil de compreender é esta certa tolerância divina para com ele. Não é isso que parece aqui? Uma certa tolerância divina que para nós parece inaceitável. Por que ele não faz alguma coisa contra este ser? Mas não é, na verdade, uma questão de tolerância. É, sim, uma questão de justiça. Deus está agindo de acordo com os aspectos legais. Aquilo que é justo, aquilo que não é justo. Ele não inverte estas coisas. Então, há direitos adquiridos. Infelizmente, Satanás adquiriu direitos. A partir do momento que ele induziu o homem à queda, ele adquire direitos sobre isso. Ele tem poder de acusar os seres humanos. E o Senhor não o cerceia desse direito. Permite que ele chegue lá nos céus e faça suas acusações. Deus tolera por uma questão de justiça. Porque Deus não pode passar por cima das leis que Ele próprio estabeleceu. Então, Satanás está jogando conforme as leis. E ele tem um poder grande, mas sob a autorização divina. Deus autorizando, ele conquistando essa autorização, esse direito, ele consegue agir de várias maneiras destrutivas. Pode matar, pode destruir, pode infligir doenças, mas não pode ir além do limite sempre marcado por Deus, estabelecido por Deus. Então, o que nós aprendemos aqui é que na soberania dos planos e dos propósitos divinos, esse ser cumpre um papel. E é um grande papel, não é um papel secundário, é um grande papel. Ao permitir a queda, Deus revelou o seu grande amor para com o ser humano, possibilitando a vinda de Jesus Cristo. Para ser picado pela serpente. Olha, o próprio Deus não ficou imune a isso. Ele não resolve o problema à distância. Ele não resolve o problema por decretos. Ele resolve o problema agindo, assumindo a posição humana. Então, a queda, por mais terrível que seja, ela revela a grandiosidade de um Deus que é soberano e que mostra na prática, não só em conceitos, mas na prática, o que é o amor verdadeiro. Quando Jesus vem ao mundo e dá a sua vida, picado pelo poder de Satanás, mas ressuscitado para a glória.
E há um aspecto aqui no livro de Jó que não pode ser esquecido, eu vou encerrar a aula mencionando isso, que através de toda essa ação maligna, perversa, Deus revela ainda mais o seu poder, a sua grandeza e também um aspecto essencial a respeito do que é fé. Porque, como você sabe, depois disso, agora abreviando toda a história, Jó reclamou. Embora paciente, claro, a Bíblia testemunha que ele foi um homem muito paciente, mas não quer dizer que ele não tenha reclamado. Ele reclamou com Deus. Qual foi a reclamação que Jó fez com Deus? Então, usando aqui a mesma terminologia, ele deve ter dito assim: desproporcional. Minha punição foi de alguma maneira desproporcional. Houve um erro no julgamento. Eu quero entrar com um recurso. Porque o que eu sofri, a punição que eu sofri, perdi todos os meus bens, perdi os meus filhos e perdi a minha saúde, isso é uma punição desproporcional para algum pecado que eu tenha cometido, que eu tenha feito. Então eu quero revisão do processo. É mais ou menos isso que ele está perguntando. Ele diz: se eu pudesse comparecer perante o tribunal de Deus, se eu pudesse argumentar com o Todo-Poderoso, então eu faria que ele visse que foi desproporcional, que não foi justo, que não está sendo honesto, tudo isso que eu estou enfrentando. Então, há uma revolta em Jó, como qualquer pecador tem, quando sente que a coisa está meio desproporcional. Então Deus concede a audiência. No livro de Jó, Deus vai conceder Jó, protocolou lá, pediu uma audiência com Deus, e Deus disse: muito bem, eu vou te conceder essa audiência. E Jó, então Deus vem falar com Jó no meio do rodamuinho, lembra da passagem? Chega lá e Deus vai falar com ele. E Deus diz assim: Jó, é o seguinte, você quer me fazer umas perguntas, não quer? Claro. Eu deixarei. Se primeiro você responder umas que eu tenho para te fazer. Então, eu vou te perguntar, se você me responder, eu te respondo também as suas dúvidas, aquilo que você está achando que não está muito legal. Legal, aí então Deus começa a falar. O que é que Deus fala? Explica para ele. Jó, é o seguinte, sabe qual foi o problema? Um dia, quando os anjos vieram do céu fazer um relatório, entre eles estava Satanás. E aí, Satanás, assim, assado? Não, Deus não fala nada disso. Não explica nada. Não conta. A parte invisível da história continua invisível para Jó. Para nós não, nós somos aqui leitores oniscientes. Nós lemos o livro e a gente sabe tudo do começo ao fim. Nós temos a visão de Deus. Nós não temos a visão do homem. A visão de Jó. E Jó fica sem essa visão também. Ele não sabe que teve um diálogo. Ele não sabe que teve uma acusação. Ele não sabe que uma cláusula foi levantada lá no céu contra ele. Ele não sabe disso. Não sabe de nada. Inocente. E aí, o que acontece é que Deus vai falar em outros termos com ele. Vai dizer o seguinte: Jó, pergunta número 1. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Como assim, onde é que eu estava quando eu criei o mundo? Eu não existia. Guarda isso, que isso é importante. Pergunta número 2. Onde é que você estava quando eu estabeleci a ordem da natureza? Por que chove? Por que neva? Por que o sol vai para lá, a lua para cá? Por que a terra gira assim? Por que as estrelas? Por que as cabras nascem lá nas montanhas e descem? Aí Deus dá uma aula de logística da criação para Jó, dizendo: compreenda essas coisas, Jó. Estava lá comigo, você sentou comigo e fez o planejamento. Foi você, por acaso, que fez esse planejamento? Não. Ou seja, Jó não vai ter resposta, não. Porque ele disse: se você me responder essas coisas, eu te respondo aquilo que você quer saber. Mas Jó não tem como responder essas coisas. Então não vai saber também. Não vai ficar sabendo daqueles aspectos celestes, invisíveis. Mas a pergunta é: o que Deus quer com essas perguntas? O que é que Deus quer que Jó compreenda? O que é que Deus quer?
Deus está dizendo o seguinte: Jó, eu sou um bom administrador das coisas ou não? Você acha que eu entendo da logística, do funcionamento do universo que eu mesmo criei, ou você acha que eu sou um Deus assim de improviso, de malabarismo, que não sabe o que está acontecendo? Que tipo de Deus eu sou, hein, Jó? Essa é a pergunta que Deus quer que Jó responda. Em outras palavras, Deus quer que Jó entenda que ele não é um Deus de improviso, que ele não é um Deus que não sabe de nada, que ele não é um Deus que pode ser pego de surpresa. Ele quer que Jó entenda que ele tem controle. Quem criou é quem governa. Que ele tem controle sobre todas as coisas, que nada foge ao seu controle. Então qual é a função do homem? Confiar. Só essa. Não é compreender. Não é saber tudo. Não é entender os mistérios, o que está por trás, que foi o diabo, o que não foi. Não é essa a função. Fé não é isso. Fé não é ter todas as respostas para todos os dilemas, para tudo o que acontece ou deixa de acontecer no dia a dia. Isso não é fé, isso é curiosidade. Fé é confiança. É entender que o Deus que criou o mundo, que organizou direitinho a terra, sabe o que está fazendo. Em outras palavras, quem está no volante, hein? Sua função é sentar do lado, quem dirige o mundo sou eu. Você tem que acreditar que eu sou um bom motorista. Até porque eu fiz o ônibus. Estabeleci a rota. E sei como chegar ao caminho. É isso que Deus fala para Jó. Ele não explica os detalhes mínimos. Ele diz, ou você confia, ou você não confia. Ou você é um crente, ou você não é. Se você confia, pronto, vamos junto. Eu sei lidar com Satanás. Eu sei lidar com o mundo. Eu sei lidar com o mal. Eu sei lidar com os problemas. Eu sei lidar com tudo que acontece. Você confia nisso? Ou vai ficar uma vida de sofrimento por tua causa? Ou vai ficar uma vida de questionamentos e questionamentos e não vai ter respostas? Então, através de toda aquela ação maligna, Deus mostrou sua grandeza, sua soberania, seu governo perfeito de todas as coisas. Qual é a resposta de Jó ao final? Esquece o que eu queria te dizer. Esquece. Não tem mais pergunta nenhuma para fazer para o Senhor. É assim, capítulo 42. Não tem mais pergunta. Alguém falou alguma coisa aqui? Não fui eu. Se alguém tinha alguma coisa para perguntar aqui, esquece, porque era um sujeito tolo. Era um sujeito bobo que pensou em fazer alguma pergunta para o Senhor. Falei de coisas que eu não compreendia. Coisas elevadas demais para mim. Por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino. No pó e na cinza. Isso é ser crente. Ser crente não é entender tudo, não é saber todas as respostas, não é conhecer os mistérios profundos de Satanás. Ser crente é saber que tem um Deus maior do que Satanás. E que não perde o controle do seu mundo, da sua criação, do nosso destino, da nossa trajetória, por nada. Não perde o controle. Continua dirigindo o nosso mundo, nossa vida, nos mínimos detalhes, em meio ao caos que nos cerca. Em meio ao caos. O que é fé? Qual é a atitude verdadeira de fé? Confiar nos soberanos propósitos de Deus. Descansar neles. E seguir o trajeto rumo à glória eterna. Satanás não está aí por acaso. Mesmo com toda a sua rebeldia, maldade, ele é um instrumento final de Deus. E no final será punido por tudo que fez. E Deus será engrandecido pelo poder da sua glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Te damos graças, Senhor Deus, pelo ensino da Tua palavra.
Para nós é muito importante, é crucial compreender a grandeza do Senhor. Compreender que Tu és o Deus que fez todas as coisas. E tens na Tua mão o controle total, absoluto, de todos os eventos. Dos menores aos maiores. Porque tudo corrobora para o Teu plano e para o bem daqueles que amam a Deus. Faze-nos compreender, ó Deus, a nossa própria dependência de Ti mesmo. Para que não sejamos arrogantes. Para que não venhamos a cair no engano maligno de blasfemar contra o Senhor. Permite, Senhor, que nós continuemos a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã, com fidelidade, com confiança no Senhor e no sangue do Cordeiro Jesus. É neste nome que nós oramos e confiamos. Amém, Senhor.